Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast E se? O meu nome é Pedro Figueiredo. Obrigado a quem continua a acompanhar este podcast, a quem vai dando o seu feedback e fazendo as suas partilhas. Não me canso de repetir que o conceito que está por trás deste podcast mistura dois pilares que são a filosofia e a saúde, exatamente para, de alguma forma, o podcast poder trazer à reflexão determinados temas que têm impacto na qualidade da nossa vida. E para hoje o tema é liberdade. De alguma forma ele já foi abordado há vários episódios atrás, com a questão também do livre-arbítrio, mas hoje para falar realmente um bocadinho mais sobre esta palavra, porque ela tem muito peso na nossa sociedade, naquilo que a maioria de certeza que deseja sentir no seu dia a dia. É uma palavra recorrentemente usada para expressar direitos que todos nós supostamente teremos na nossa vida e, portanto, como é um conceito realmente complexo, denso, diria que nem sei quantos episódios seriam precisos para ficarmos com a noção de que refletimos de forma completa, se é que isso é possível, sobre esta palavra, mas porque ela tem peso. Vamos ver numa primeira abordagem o que é que isto dá, o que é que esta reflexão dá. Na verdade, mais uma vez, isto vai acabar por sair aqui um bocadinho em modo de aquilo que vai surgindo no meu cérebro em termos de questões, em termos de tentar apresentar, se calhar, outra perspectiva, porque a verdade é esta: conforme as ideias que nós temos, os conceitos que nós temos para nós, como o que é, o que não é e por aí fora, esses conceitos têm muito peso naquilo que depois é a nossa perspectiva sobre a vida. E isso tem impacto na interpretação que nós fazemos dos vários acontecimentos que presenciamos, seja diretamente, seja através da televisão, porque lemos no jornal, o que seja. Portanto, tudo aquilo que é a nossa base das nossas ideias, dos nossos conceitos e pensamentos, vão condicionar a maneira como eu depois vou interpretar aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que está a acontecer à minha volta. E essa interpretação dessa mesma, vamos lhe chamar, eh, realidade, ou na verdade nós vamos construindo a nossa realidade com base nessa interpretação, depois tem implicações em termos emocionais, em termos da qualidade da nossa vida, do nosso bem-estar, da nossa saúde. Por isso, se de vez em quando andamos a tentar melhorar a qualidade da nossa saúde através da alteração de determinados comportamentos, claramente é muito mais rápido e muito mais impactante alterar a saúde através da, talvez, da alteração dos conceitos que nós temos como base. Porque se de repente eu penso em algo de uma maneira e depois, por algum motivo, começo a pensar diferente sobre isso, tudo o que vem a seguir, que tem exatamente esse tópico, esse conceito como base, vai ser alterado automaticamente, sem esforço até. Por isso, porque condiciona, ok? Porque a nossa definição de determinada coisa, neste caso liberdade, condiciona a nossa perspectiva, vamos pensar ou repensar nesse conceito, porque pode ser que podemos expandir esse conceito, podemos alterar por completo esse conceito que nós tínhamos, podemos simplesmente, né, então ter mais consciência à volta desse conceito e isso permitir depois então como consequência comportamentos diferentes, ações diferentes, tomadas de decisão diferente e resultados diferentes. Então se eu pensasse para mim, Pedro, o que é a liberdade? Ah, eu pensaria logo que isto, não gostando de, como já disse várias vezes, dividir isto, mas isto teria o impacto não só na liberdade no meu pensamento, no eu decidir e poder fazer aquilo que eu quero, mas depois também alguma liberdade física para poder fazer exatamente isso que eu decido. Mas estamos
quase sempre que se ouve esta palavra liberdade, nós estamos aqui à volta desta ideia de que eu sou livre para escolher. Eu sou livre para decidir se quero A ou quero B. Eu sou livre para decidir que agora apetece-me não fazer nada. Só que este conceito de que eu sou livre para tomar determinadas decisões e que isso deveria ser um direito, nós deveríamos ser livres, tem muitas consequências. Tem consequências a nível individual, tem consequências a nível de grupo, de comunidade, de sociedade, porque na verdade é fácil também imaginar o que é que seria se nós realmente, cada um de nós, fosse livre. Primeiro, porque provavelmente cada um teria a sua ideia, e tem a sua ideia diferente, do que é realmente liberdade. Depois, porque mesmo que todos pensassem da mesma forma sobre o que é liberdade e que liberdade é cada um poder decidir entre A ou B aquilo que quer, isto seria provavelmente insustentável, porque estaríamos só a lidar com o lado, vamos dizer assim, mais fisiológico, mais egoísta de todos nós, e isso, como é óbvio, poderia pôr em causa então a subsistência, a sobrevivência, inclusive individual, porque nós não conseguiríamos provavelmente funcionar sequer em grupo, e isso tornaria tudo mais difícil. Portanto, claramente que logo aqui à partida percebe-se que o conceito, a ideia de liberdade como algo, eu sou livre para decidir muito bem aquilo que eu quero, não é bem assim. Não é bem assim porque tem logo à partida essa consequência. Se nós agíssemos totalmente livres, não seria assim. Depois, porque a certa altura nós temos também os nossos condicionamentos mentais, como eu acabei de dizer, tudo aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, já é de alguma forma, como também já vimos em episódios anteriores, uma espécie de baliza, está aqui a balizar-nos quais são as hipóteses que existem para nós, porque se eu acho que eu devo ser uma pessoa assim ou assado, quer dizer que eu não acho que deva ser cozido ou grelhado. Então eu já estou a eliminar algumas hipóteses, portanto a liberdade já não é total, já está só dentro disto que eu considero possível, viável, que faz sentido. Então já estamos de um conceito que começa se calhar por ser muito abrangente para, ok, não dá para ser totalmente livre porque isto seria insustentável. Morreríamos todos, se calhar. Depois a seguir, o que é que acontece? Eu ainda tenho os meus pensamentos, o meu cérebro, a condicionar aquilo que eu considero que sim ou que não. E dentro do sim, já são menos hipóteses. E depois nós vamos tendo cada vez mais coisinhas que vão afunilando isto que nós consideramos liberdade. As regras da sociedade, as opiniões dos outros, eh, e por aí fora. Portanto, quando eu começo a achar que sou livre, se calhar eu neste momento considero que sou livre porque posso escolher entre A e B, mas o C, o D, o E, o F, todas essas outras opções nem sequer se colocam. Portanto, há muita liberdade que não existe. Portanto, começamos a perceber que a liberdade é realmente mínima, vamos dizer assim, para não dizer quase inexistente. Mas há aqui outro lado sobre este conceito de liberdade, que não é só o que ela é também o que é que ela provoca. Porque vamos ver isto de uma forma, diria, pragmática, até porque eu na minha pesquisa, no meu estudo, no dia a dia, estudando sobre ou lendo sobre várias áreas, eu vejo conceitos como liberdade de tempo, liberdade profissional, liberdade financeira. E nós, na verdade, se calhar vamos aperceber-nos de que tudo aquilo que nós vamos fazendo no dia a dia é para das duas uma, ou sentir uma espécie ou um bocadinho de liberdade momentânea, agora
agora posso ir por ali ou posso ir por aqui. Vá, vou por aqui. Pá, experienciei um bocadinho de liberdade. Agora, agora vou fazer aquilo que me apetece. E experiencio um bocadinho de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, também andamos a fazer, eu diria até a maior parte do nosso tempo, coisas para vir a alcançar uma determinada liberdade. As tais liberdades que eu acabei de dizer, a liberdade financeira, de se calhar poder estar tranquilo, não me preocupar minimamente com isso, ok? Eu tenho o suficiente para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu quero, etc. Eu tenho liberdade de tempo porque, sei lá, porque o meu trabalho ou qualquer coisa que eu tenha me permite fazer com o tempo aquilo que eu quiser, praticamente, como é óbvio, o tempo é limitado, a vida também, mas dentro disso é realmente é muito livre. Liberdade profissional, porque como eu não imagino que não dependo do dinheiro, eu posso hoje, se quiser, começar a trabalhar, sei lá, a varrer as ruas, ou posso a fazer outra coisa qualquer, ou predispor-me a fazer outra coisa qualquer, porque na verdade eu não dependo disso financeiramente. E andamos um bocadinho nesta procura incessante e desmedida por atingir aqui qualquer tipo de liberdade. E o que é que acontece com esta procura de que se fizermos X poderemos ter a liberdade Y? É que a própria procura por essa liberdade, ou até vários tipos de liberdade, implica uma prisão, implica menos liberdade. Porquê? Porque eu agora estou preso a uma ideia de que é suposto eu chegar a um determinado sítio que é considerado liberdade. E então eu começo a ficar preso a quê? A uma meta, a um objetivo. E esse objetivo implica a prisão a fazer determinadas coisas. Que coisas? Coisas que eu li, que me disseram que se eu quero atingir liberdade financeira, devo começar por fazer isto e preocupar-me com aquilo e darará, e os passos são estes. Ah, se quiseres mais liberdade de tempo, então deverias fazer isto. Olha, toma lá aqui isto, vai facilitar imenso a tarefa, e vais ganhar mais tempo. E eu começo a fazer aquilo que supostamente vai dar esse resultado, sem entender o seguinte, que eu começo a ficar preso ou dependente e, portanto, menos livre, porque não só estou preso ao objetivo, ao resultado, e isso gera muitas emoções pelo caminho, muitas vezes não muito positivas, como eu começo também a depender e a ficar preso exatamente a esses caminhos, a essas ações, a essas ferramentas que me disseram que poderia dar determinado resultado. Para isto ser um bocadinho até mais perceptível na prática, vamos ver que hoje em dia isto é o nosso modus vivendi. Então imagina, eu quero mais tempo para mim. O que é que eu faço? Vou cozinhar ou vou instalar uma aplicação que me permite encomendar comida e eu até lá tenho mais tempo. Tenho mais tempo para trabalhar, se calhar, tenho mais tempo para outra coisa qualquer. E eu instalo a aplicação. Depois eu instalo outra aplicação que me vai ajudar, quando eu ponho lá os dados disto e daquilo, a gerir com mais facilidade, sei lá, a minha saúde. Depois instalo uma aplicação para que é muito mais fácil eu saber o caminho para chegar até algum lado, em vez de, como antigamente, ou ter um mapa, ou ter que basicamente perguntar a pessoas e estar mais atento até às placas que estão na estrada. Não, se eu tenho uma aplicação que me diz um caminho e até me diz qual é o caminho mais rápido, eu vou poupar tempo. Eu vou poupar tempo numa aplicação que se calhar eu tenho já tudo controlado para às X horas, sei lá, começar a cozinhar, outra para fechar os stores, uma para acender as luzes, uma para pôr música, e assim eu nem tenho que me deslocar para carregar no botão dos stores, não tenho que fazer quase nada, porque isto já está tudo tão calibrado,
E por isso, o que é que eu acabo por sentir que, pronto, como não tenho que fazer essas coisas, supostamente isso vai-me dar uma maior liberdade de tempo para fazer outras coisas que eu realmente quero. Agora, outra que me está a surgir, antes de avançar, é o carro, não é? Eu agora tenho uma aplicação para chamar um carro. Eu provavelmente tenho uma aplicação já, ainda no outro dia ouvia, estava numa fila e estava a ouvir duas outras pessoas a falar que tem uma aplicação que depois começa logo a ligar o ar-condicionado, que é para quando entra no carro já estar não sei o quê. Depois a seguir tem a aplicação, o carro, como é óbvio, também já tem, alguns já têm a aplicação, salvo seja, para conduzirem sozinhos e a gente nem tem que fazer nada, quer dizer que eu ainda ganhei mais tempo enquanto estou em deslocação para fazer mais não sei o quê, mas vamos ver se todas estas comodidades de facilitismo para ganhar tempo, para ter mais dinheiro, para qualquer coisa, se realmente nos estão a trazer mais liberdade, ou seja, estamos realmente a sentir que temos mais tempo agora? Ou no final das contas, quando chega o fim do dia, eu continuo a sentir que isto foi sempre a acelerar e não descansei, e na verdade tive foi mais horas a trabalhar, tive foi mais tempo para chatear-me com isto ou com aquilo, que se calhar isto de simplificar os processos, porque agora eu já nem tenho que me deslocar para ali, etc. Dadadã. Na verdade, isto não trouxe muito mais tempo e não trouxe muito mais liberdade financeira e liberdade física. E o que é que está a gerar? Provavelmente uma maior dependência de todas essas ferramentas. Vamos pensar assim: se eu já não tenho que conduzir, se eu não tenho que abrir os vidros, porque posso dizer para o carro abrir os vidros ou ligar o ar-condicionado. Se eu não tenho que mexer o volante, porque o carro mexe sozinho. Eu não tenho que fazer força com as pernas, porque os pedais fazem o trabalho todo sozinhos. O carro faz o que tem que fazer. Eu nem sequer tenho que pensar no caminho, porque o mapa diz qual é o caminho para o carro. Eu não tenho que estar a olhar para lado nenhum. Eu posso estar só, se calhar, a olhar para o telemóvel ou outra coisa qualquer. Portanto, eu não preciso me levantar, porque os stores já vão fechar à hora que é, não tenho que ir lá fazer, no meu caso, até portadas ou assim. Eu não tenho, é tudo muito simples, mas de repente eu começo a ver, eu também não tenho que pensar. Estava-me a esquecer, como é que é possível eu esquecer-me desta ferramenta da inteligência artificial, como um chat GPT, um Claude, outra coisa qualquer, que é, eu também já não tenho que pensar muito. Porque, na verdade, se eu tiver realmente com algum problema, ele diz-me como é que eu resolvo. Se eu quiser saber qualquer coisa, para que ler um livro, para que ir pesquisar, demorar mais tempo, se ele me resume toda a bibliografia que existe sobre isto ou sobre aquilo, porque é que eu tenho que fazer uma conta, se a calculadora diz qual é o resultado, porque é que eu tenho que escrever, se aquilo me faz um texto, porque é que eu tenho que fazer uma tese, se aquilo me produz uma tese. Porquê, não é? Então eu, de repente, eu fisicamente e intelectualmente, eu de facto ganhei aqui uma poupança de energia incrível, eu tenho todos os recursos, não vou dizer possíveis e imaginários, porque há imaginários e possíveis que nós ainda não temos acesso e há outros inimaginários que também ainda não temos acesso e que um dia se calhar onde estar aí a gente nem pensou nisso. Mas para dizer que para aquilo que já existe, já é possível entender a dependência de todas essas ferramentas. E por isso é liberdade, voltando atrás, ou isso é uma prisão? Qual é o resultado desta liberdade? Pensar menos. Aquilo que não se usa, perde-se. E o cérebro que não se usa, perde-se. Por isso eu posso estar a pôr em causa a minha qualidade de vida, de vir a experienciar toda essa liberdade que eu ando à procura, porque não tenho um cérebro capaz de usufruir disso. Porque desenvolvo Alzheimer com mais rapidez, demência, outros problemas quaisquer. Eu não mexo. Portanto, como é óbvio, e a comida ainda por cima chega rápido e chega na quantidade que eu quero e é tudo fácil, provavelmente eu tenho um potencial para desenvolver obesidade, doenças metabólicas, cardiovasculares, respiratórias, lesões mesmo físicas, perda de massa muscular e de funcionalidade e de massa óssea. Eu tenho todo o potencial para deixar de ser capaz de utilizar o meu corpo
para depois usufruir da liberdade que eu ando aqui à procura com todas estas aplicações, comodidades e com essa liberdade que me dizem que eu vou alcançar se fizer tudo isto. Estão-me a vender uma série de número de possibilidades e de ferramentas e opções nesta, neste facilitismo para no final todos virmos a ser mais livres, mas temos que pensar que isto não é só a curto prazo. E que mesmo a curto prazo já se vai entendendo também a frustração de quando não podemos ter acesso a determinadas coisas que estamos habituados a ter. Mas não seja porque de repente não há eletricidade e a maioria dessas comodidades depende de um recurso energético. Portanto, estamos nós realmente a caminhar para sermos cada vez mais livres? Faz sentido sequer pensar nesse caminho, nesse objetivo? Existe mesmo liberdade de liberdade? Existe se calhar um meio termo? Já fiz aqui há uns episódios atrás, se calhar um título pouco interessante ou pouco elucidativo daquilo que se trata, que é a curva em U invertido, que diz exatamente que quase nada de algo não é muito positivo, mas demasiado de algo também deixa de o ser, e que há um equilíbrio, e há aqui um equilíbrio quando nós queremos, uns querem ser livres, como por exemplo, está-me aqui agora a ocorrer no cérebro esta ideia de que nós queremos liberdade, mas também queremos segurança, não é? Nós queremos alguma incerteza no sentido de podermos escolher, optar, diversidade, mas queremos controle, mas queremos segurança. E vemos exatamente todas estas inovações, ou muitas inovações tecnológicas, que vêm nos dar mais segurança, supostamente, não é? Porquê? Porque se há mais câmaras por todo lado, se estamos ligados com os nossos dados biométricos aos telemóveis, a tudo o que é possível, um dia será só com o dedo que eu consigo fazer basicamente quase tudo, ou com o cérebro, ou com os olhos, ou outra coisa qualquer. Portanto, todo este desenvolvimento tecnológico que nos permite saber com mais facilidade onde é que a pessoa está, onde é que o filho está, por exemplo, se estamos bem, eu corro menos riscos de ser, sei lá, se calhar de ser agredido nas ruas, se estiver a ser, se houver mais sistemas de videovigilância. Claro que sim. Se houver mais vigilância em termos financeiros, supostamente é mais correto, digamos assim. Há mais igualdade, há menos risco de fraude, é o que dizem. A não ser que se calhar seja a mesma fraude por aqueles que controlam o sistema de videovigilância. Mas para todos os outros, isto há aqui um encontrar de uma estabilidade e numa segurança que nós valorizamos isso. Porquê? Porque fisiologicamente isso é importantíssimo para a nossa gestão de energia, como já vimos em muitos episódios. Mas à custa de quê? Porque isto é sempre assim. Não há nada que não tenha aqui um reverso, um retorno. Portanto, eu tenho mais segurança, mas eu perco alguma liberdade. Sou muito livre, se calhar não tenho segurança nenhuma. Portanto, isto provavelmente, isto já sou eu a acreditar e a condicionar o que possa estar a pensar, que há aqui um equilíbrio que nós todos valorizamos, isto até está um bocado estudado, que é o ser humano realmente tanto precisa de certeza como de incerteza. Porque se fosse só certeza, isto não tem piada nenhuma, nós não andamos aqui a fazer nada, não há nada por explorar, não há nada que tenha piada, não é isto, vai ser sempre isto, e isto é assim, é fechadinho e toca de repetir. Mas se não for certeza e for só incerteza, bom, isto é um pânico, porque estou a gastar energia sempre, porque eu nem sei se posso andar livremente na rua, não sei se posso confiar neste, confiar naquele, etc. Portanto, há aqui este, este equilíbrio. E este equilíbrio deveria provavelmente servir para tudo. É isto que eu digo, que se calhar nós temos que olhar para todas estas ferramentas que nos vão dando liberdade e ir tendo a noção se
Se eu estou livre dessas ferramentas e estou só realmente a aproveitar um bocadinho, mas percebo o outro lado, né? Ok, eu não tenho que conduzir, mas vou treinar, vou mexer o corpo, ou não vou conduzir e não vou fazer nada e vou ficar fisicamente, agora sim, 100% sedentário e não faço nada. Portanto, estou a retirar todos os bocadinhos de movimento e de atividade física do meu dia, porque agora tenho aplicações e facilidade para tudo, não preciso mexer para nada, posso estar aqui só a produzir trabalho ou outra coisa qualquer. Uhum. Tenho essa noção. E o que é que eu preciso de fazer para compensar essa falta de movimento? Tenho a comida toda acessível, etc. Mas tenho a noção de que essa comida acessível, de onde é que ela vem, como é que ela vem, estou a equilibrar se calhar com outro tipo de comida, com outro tipo de maneira de trazer a comida para mim. Então há um equilíbrio entre as ferramentas que nos permitem sentir mais livres ou trazer liberdade e se calhar mesmo ponho aqui essa questão que é: será que há alguma liberdade lá à frente que seja para ser alcançada? Ou é ou será que a liberdade é só esta maior noção toda das coisas, do que é liberdade, do reverso da medalha, da dualidade entre segurança ou certeza e incerteza, dos prós e contras das ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, do caminho que eu escolho, e exatamente tendo maior noção, maior consciência agora disto tudo, eu posso dizer que em determinados momentos de tomada de decisão, a minha decisão é realmente informada. É com a noção de que, hum, agora vou pôr o caminho no GPS. Porquê? Porque estou realmente com pouco tempo e preciso de garantir que chego lá a horas. Hoje não estou com pressa, v- vou por aqui, logo se vê, ou vou pelo caminho que já conheço da minha infância, ou vou passar por outra estrada que não aquela, ou vou ver se consigo chegar lá, utilizando apenas as placas e as pessoas com que eu me cruzo no caminho. Hoje vou, em vez de, pronto, ter a aplicação para os stores fecharem ou outra coisa qualquer, não vou ser eu a ir lá e a fazer um bocadinho de movimento. Aí hoje estou mais cansado, pronto, lá ponho a aplicação a correr e vou gerindo assim um bocadinho físico, um bocadinho mental. Uma vez vou à inteligência artificial, se calhar ao chat GPT, dizer-lhe: ajuda-me, não para me dares a resposta, não é? Mas para me fazeres pensar. Eu estou a pensar sobre isto, estou com esta inclinação, eu estou a pensar desta maneira, desafia-me a pensar de maneira diferente sobre isto, faz-me questões. E provavelmente eu vou estar a utilizar a tal aplicação, mas não para o facilitismo apenas de não ter que fazer nada, mas simplesmente para eu começar a conseguir criar outras soluções, porque, entretanto, a inteligência artificial estimulou o meu cérebro, não fez o seu papel, não o substituiu. Portanto, isto tem sempre, como se costuma dizer, a ver com a maneira como utilizamos todas as ferramentas e as aplicações, mas eu acho que por trás de tudo isto está um conceito de facto de liberdade que é muito importante de ser repensado. Estamos mesmo, eu diria que numa altura em que provavelmente em muito pouco tempo, porque as coisas que nós achávamos que duravam, iam durar 10 anos a mudar, de repente demoram só 5. Agora achávamos que eram 5 anos para mudar, já só são 3. E tudo aquilo que estamos a achar que demora X tempo, demora sempre cada vez menos. Portanto, nós provavelmente estamos aqui muito perto de uma mudança maior, exatamente no que tudo o que diz respeito a este pilar da liberdade, e que se não tivermos noção, se não repensarmos e não fizermos nós esse papel ativo de procurar esses momentos de liberdade, de eu decido usar o meu corpo, estimular o meu corpo, eu decido usar o meu cérebro
e agora eu decido usar a aplicação. Se não for assim, as aplicações vão ganhar e nós vamos perceber que a liberdade que andamos aqui a desejar, afinal, o caminho tornou-se exatamente nessa própria dependência e prisão. Fica a sugestão para fazer uma reflexão com mais tempo, até, ou mais cuidado, analisar até tudo aquilo que utiliza no dia a dia, a maneira como recorremos a estes recursos, como recorremos a este recurso e, se calhar, repensar aqui no equilíbrio. Até um próximo episódio e até lá, cuide de si.